Quando a gente fala de trabalhar com desenvolvimento ágil, surge até a pergunta, por que desenvolvimento ágil, né? É porque ele funciona. Por quê? De acordo com uma pesquisa realizada por um jornal chamado Dr. Dobbs, foi identificado que com a adoção de uma metodologia ágil, não importa ela qual seja, mas que esteja utilizando os conceitos da metodologia ágil, ela tem um aumento de produtividade, a equipe de desenvolvimento, aumento de qualidade, aumento de satisfação em relação à necessidade que o stakeholder apontou, né, de entregas para o stakeholder, e também redução de custo no desenvolvimento. Com isso, das metodologias ou da abordagem, né, que pode ser utilizado para desenvolvimento ágil é o Scrum. O Scrum, o que ele é? É um framework focado para gerenciamento de projetos ágeis, né, o que ele não que ele não foca somente numa disciplina, ele é muito mais focado para a gestão de desenvolvimento de projetos. E ele não diz como faz para trabalhar com gestão de requisitos, ou como desenvolvimento, ou como testar. Ele é um framework mais, vamos colocar ali, mais de alto nível, né? Mas como é que ele funciona? Ele funciona assim, que você cria um backlog, e com esse backlog do produto, você vai colocar todas as principais funcionalidades, tarefas que vão ser desenvolvidas para atingir o produto, entregar o produto final. Então você pode subdividir esse backlog para sprints. Então você pode criar vários fragmentos desse backlog, ou o que você vai entregar em determinado tempo, né, que é chamado de sprint de backlog. E aí você tem também que cada entrega que você vai fazer, ou fração que você vai fazer dentro desse processo do desenvolvimento de software, ele é subdividido em essas iterações, que essas iterações a gente chama aqui nessa metodologia de sprint, e que vai levar em torno de 2 a 4 semanas para cada uma dessas entregas. E que diariamente também é feito um acompanhamento do projeto, como está. Então a gente faz uma reunião rápida de entendimento de como é que está o nível do progresso do projeto. E dessa forma a gente vai fazer um trabalho de desenvolvimento incremental. Quais são as características chaves do Scrum? É que ele seja empírico, quer dizer o quê? Que as equipes eles vão planejar e executar de acordo com a sua experiência de desenvolvimento de software. Você vai ter feedback constante, além daquelas revisões diárias, também você tem a revisão no final de cada iteração, para ter um entendimento de como está o processo de desenvolvimento de software, e até para a gente fazer o direcionamento. A equipe, no caso aqui, característica como equipe forte, são equipes que são comprometidas com o sucesso em relação à entrega do produto, né? Por isso que a gente tem também um dos stakeholders envolvidos, que é o dono do produto, o cara que é responsável pelo produto. Transparência, né? Ações e atividades que vão ser disponibilizados para todos, e que de forma que todos acompanham as atividades do desenvolvimento do software, né? Então tenha um acompanhamento de alguma maneira. Por exemplo, no Scrum é utilizado o quadro, né, o painel, que você coloca lá como é que estão atividades, aquelas atividades que estão planejadas, atividades que já foram executadas, que estão em execução, e que todos tenham acesso a essas informações para fazer o acompanhamento. E orientado ao valor, porque você vai focar na entrega, no produto final que tenha um alinhamento ao negócio, né? Essa abordagem do Scrum, ele tem 2 níveis de planejamento. Você faz um planejamento em relação à release do produto, que você vai dizer o que vai ser entregue
no final, na entrega, como sendo o produto. E você faz os planejamentos de sprint, ou cada iteração, ou cada fragmento que você faz de pequenas entregas até chegar ao produto final, é cada uma dessas sprints. Então você tem uma quantidade de sprint que é definida, que você pode colocar como sendo uma estimativa de quantidade prevista e qual que é a duração de cada sprint no plano de release, a quantidade de pessoas, equipe que vai estar envolvida, quantidade de releases que vão ser entregues até a release final, o valor que vai ser entregue em cada release, quer dizer, o que vai ser entregue em cada release, data de envio de cada release. No plano de sprint, vão ser definidas as prioridades, quais são as ações ou quais são as funcionalidades que vão ser entregues. É definido o objetivo de cada sprint, as equipes que vão estar envolvidas em cada sprint e quem que é o proprietário de cada tarefa ou cada atividade dentro da sprint, e ele vai estimar, inclusive, o esforço. Cada proprietário, cada dono de cada atividade, ou cada desenvolvedor que é responsável pelas atividades, ele vai fazer a estimativa do esforço. O que é o backlog do produto? É uma lista de funcionalidades desejadas do produto, quer dizer, são as histórias do usuário, né, no termo do Scrum. Então você vai ter uma lista de funcionalidades, lista de tarefas, aí vai entrar também defeitos, solicitações de mudanças, todos eles vão entrar dentro de um backlog do produto. Então, a partir do momento que você tem o backlog do produto, você vai começar a analisar e retirar aquilo que você vai implementar naquele momento ou naquela sprint. Então, eu tenho um exemplo aqui, nessa lâmina, nessa transparência, você pode visualizar ali um exemplo, por exemplo, de funcionalidades, que o cliente pode colocar uma música no carrinho de compras, o cliente pode buscar uma música para o título, o cliente pode efetuar o pedido, as contas a pagar, pode gerar relatório de pagamento de royalties, o cliente pode remover um item do carrinho de compras, então cada um deles até está ali com um número do lado, né, que esse número seria os pontos de esforço para cada uma dessas funcionalidades ou cada uma dessas histórias do usuário. No caso do backlog do sprint, é uma lista de tarefas que vai ser desenvolvido naquela iteração, naquela sprint. Né? Então, ele é estimado também pelo dono de cada uma dessas tarefas. Então, eu tenho cada tarefa que ele vai colocar o esforço que vai ser desempenhado em cada uma dessas datas. Então, mostra praticamente um cronograma aqui. Durante a execução do sprint, a comunicação ela tem que ser muito bem feita. Então, a comunicação tem que ser clara para a equipe de desenvolvimento. Então, até uma sugestão é que você monte um quadro e nesse quadro você coloque lá o que deve ser feito, ou quais são as histórias dos usuários, quais são as atividades, as tarefas que devem ser feitas e quais estão em progresso, quais estão para sendo verificação ou testes e quais estão prontas. Né? Você vai fazer o acompanhamento. Então, nesse aspecto, em relação à equipe ideal para desenvolvimento utilizando o Scrum, é que você tenha equipes colocalizadas, quer dizer, equipes que estejam juntos no mesmo local de desenvolvimento e que você tenha um quadro grande, visível, que você consiga visualizar todas as histórias que vão ser desenvolvidas, as tarefas e como é que está o progresso de cada uma delas. Esse é o ideal. Né? Mas a gente sempre encontra dificuldades. Então, nem sempre é possível você ter a equipe colocalizada, que os recursos vão estar geograficamente distribuídos, o tamanho da equipe muitas vezes não é o ideal, eu tenho problemas em relação à quantidade de pessoas que vão estar envolvidas, se eu tenho muitas pessoas já começa a ter problemas, disponibilidade de recursos, posso colocar, por exemplo, um recurso humano que não vai estar disponível naquele momento que eu preciso, pode estar sendo alocado para outro projeto, qualidade de vida dos desenvolvedores, dos membros da equipe, preocupação com o meio ambiente. Então, eu tenho várias outras dificuldades que possam
influenciar no meu desenvolvimento do software. Então eu não consigo ter o mundo ideal. Então como é que eu faço para resolver alguns pontos? Eu vou ter algumas outras necessidades em relação à comunicação também, que elas vão depender, a equipe de desenvolvimento depende de uma ferramenta que me apoie em relação ao controle de versão, teste automatizado, e que essas ferramentas permitam fazer integração contínua daquilo que eu vou desenvolvendo. Se eu vou estar fazendo um desenvolvimento incremental ou por iterações, então eu tenho que fazer integração contínua, né? E como que essas ferramentas vão me ajudar? Além disso, tem a necessidade também de que eu utilize ferramentas para me ajudar em relação à equipe estar colocalizada, quer dizer, virtualmente, ou que eu tenha uma melhoria em nível de colaboração, transparência de comunicação, gerenciamento dos backlogs ou painéis de tarefas virtuais, uma ferramenta que me apoie dessa forma, com que eu tenha que tratar aqueles problemas que eram encontrados anteriormente em relação à dificuldade da equipe ideal, né, que é trabalhar de forma colocalizada, todos no mesmo local, mas se eu tenho problemas com equipes que estejam distribuídas geograficamente, eu posso ter, então, virtualmente, essa equipe colocalizada. E como que a ferramenta, a solução, ela pode apoiar essa metodologia, né, essa forma de trabalho do desenvolvimento? Aí eu tenho um ponto, que é uma outra dificuldade, que é em relação as ferramentas. Se eu tenho várias ferramentas, por exemplo, eu tenho uma ferramenta que vai estar fazendo a gestão dos itens de trabalho, tem uma ferramenta para fazer o planejamento, tem uma ferramenta para fazer a gestão de configuração e mudança, tem uma ferramenta para fazer gestão de builds, eu tenho uma ferramenta para geração de relatórios. Então, para cada, vamos colocar aqui, para cada disciplina do processo de desenvolvimento de software, eu preciso de ter uma ferramenta para me apoiar nesse processo. Então, como é que eu faço para resolver a integração, que eu tenha que toda essa comunicação, todo esse processo de desenvolvimento numa ferramenta única ou que seja integrada para facilitar o meu trabalho de desenvolvimento? Então, eu tenho alguns pontos que, quando eu tenho várias ferramentas, cada ferramenta tem uma interface de usuário diferente, cada ferramenta ela tem a sua lógica, como workflow, processo, forma de consulta, escalabilidade, segurança, colaboração. Em relação ao armazenamento, cada ferramenta tem o seu próprio armazenamento, permissão de rastreabilidade ou forma de rastreabilidade, privacidade e backup também. Cada ferramenta tem a sua forma de backup, cada ferramenta tem a sua forma de autorização, permissão para o usuário. Então, o resultado disso tudo, se eu tenho cada ferramenta com cada características diferentes, então eu tenho fragilidade na integração. Eu posso formar silos, por exemplo, ferramentas lá que a equipe que trabalha com planejamento, ele vai só trabalhar com planejamento, não vai conseguir enxergar todo o acompanhamento do projeto, muitas vezes. Então, forma-se equipes isoladas. E eu tenho um alto custo para fazer a manutenção e administração de todas essas ferramentas. E cada uma delas fornece um API proprietário para, se eu quiser fazer algum tipo de customização para fazer a integração. Então, como que eu faço para resolver todos esses pontos? A gente tem uma solução que a gente pode utilizar, que é o chamado de Rational Team Concert, uma solução IBM, que ele faz justamente esse trabalho de oferecer a gestão dos itens de trabalho, o planejamento, a gestão de configuração e mudança, gestão de builds e relatórios e o repositório unificado. Então, ela toda numa solução só, com uma interface única, com uma plataforma única, então não tem uma ferramenta isolada, cada ferramenta para fazer cada coisa. Então, eu tenho toda uma solução só,
um único cliente unificado, né? E quais são as principais funcionalidades dessa solução? O planejamento. Nesse planejamento eu posso trabalhar tanto com a metodologia, o processo de desenvolvimento ágil ou metodologia formal. Eu posso adotar e posso customizar também um processo adequado. Eu tenho transparência do projeto porque ela me permite, através de interface web, construir painéis de acompanhamento. Então, aqueles painéis de acompanhamento do processo de desenvolvimento, independente de qual área que esteja, por exemplo, gestão de configuração, ou gestão de build, ou desenvolvimento do software, eu posso ter toda essa visualização em tempo real. Posso retirar métricas e relatório em tempo real dessas informações. A plataforma é a plataforma única, uma plataforma chamada de Destin Server, que essa plataforma ela já oferece para todas essas funcionalidades que são construídas em cima dela, que é o repositório único, um ambiente controlado de versões e também a gestão dos itens de trabalho. Um outro diferencial é que esse ambiente eu coloco num servidor e que os desenvolvedores ou os membros da equipe de desenvolvimento eles acessam acessam neste servidor. E quando eu faço o desenvolvimento do software, eu posso desenvolver tanto no ambiente Eclipse quanto no ambiente Visual Studio. Eles vão ter as funcionalidades necessárias para fazer o uso desse ambiente. E um outro ponto é que quando eu trabalho, por exemplo, lá no Subversion, ele tem o servidor de versionamento e quando eu uso para fazer o controle de versões das minhas fontes, fonte do software, o código-fonte, eu tenho que fazer o download desse fonte e trabalhar na minha máquina local. Não fica nada no servidor, assim, somente quando eu faço uma entrega, um upload. No caso do TeamConcert, ele mantém o mesmo repositório, um espelhamento lá no servidor. Então, se eu estiver trabalhando no meu cliente, fazer qualquer tipo de alteração e que eu faço um checkout aqui na minha máquina, lá no servidor é apontado que está sendo feito checkout. Se eu faço alteração e gravo aqui, ele grava lá. Só que a diferença é que eu vou ter um outro repositório, uma outra área, que eu vou fazer a entrega. Né? Então, se eu perder o meu desktop, minha máquina, cliente que eu estou trabalhando aqui, se der algum problema, a máquina parou, eu posso colocar, substituir a máquina e fazer baixar ou fazer download do meu ambiente. Quer dizer, eu não perco nada que eu estou trabalhando. Então, ele mantém essa sincronização com áreas específicas para cada desenvolvedor. Então, aqui, qual que é a arquitetura desse ambiente? Eu tenho aqui a plataforma, e que essa plataforma ele tem os IDEs, os clientes que acessam essa plataforma, que pode ser baseado em Eclipse ou Visual Studio. Posso também utilizar a web, por exemplo, não faço uso de nenhuma uma linguagem de desenvolvimento que não trabalhe com essas IDEs, tanto Eclipse quanto Visual Studio. Eu posso utilizar somente interface web também para fazer esse trabalho. E também ele faz integração com outras soluções Rational, né? IBM Rational, e trabalha com várias plataformas, tanto Windows, Linux, Unix e mainframe também. Né? Então eu tenho essa variedade de ambientes que eu posso estar atuando. Essa é a arquitetura da solução. Bom, agora a gente poderia passar para fazer a demonstração. Então o ambiente Eclipse, ele está conectado aqui, tem uma conexão, né, com o servidor da plataforma, do servidor Destin Server, no caso aqui, né, que é o servidor do TeamConcert. Eu criei um projeto de desenvolvimento, e esse projeto ele é um projeto baseado no Scrum. Então a gente pode visualizar aqui, que eu até vou maximizar aqui, o processo de desenvolvimento, né, ele usa o modelo de processo Scrum, e que a gente tem aqui definido
uma linha de tempo. Quer dizer, eu tenho aqui a minha linha de tempo de desenvolvimento principal, uma release 1 planejada, e tenho os sprints, sprint 1, sprint 2, que tem aqui umas datas de início e data de término. Tenho 3 membros da equipe de desenvolvimento, que é o Code, a Ana e o Build. E qual que é a função de cada um deles? Eu vou utilizar aqui no caso, vou usar o Code para fazer o planejamento do desenvolvimento, e o Build é para fazer a geração de build. O que é geração de build? Ele pode fazer criação de um pacote. Então eu tenho lá meu código-fonte, ele vai compilar, e nessa compilação eu posso colocar para fazer algumas atividades, como por exemplo, alguns tipos de teste, validações, e também fazer o empacotamento do código compilado. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou visualizar primeiro aqui a parte de planejamentos. Então eu vou lá, verifico aqui os planos, quais são os planos atuais que eu tenho. Então, por exemplo, eu quero visualizar aqui que eu tenho de plano de sprint. Só deixa eu carregar aqui as informações. Então, a forma de visualizar é essa. Como é um sprint que já está em execução, então eu tenho algumas tarefas que já foram planejadas. Por exemplo, aqui eu visualizo aqui que a Ana, ela tem responsabilidade por essa tarefa, e que está estimado aqui em 2 horas para cada uma delas para ser executado. E eu tenho também a visualização aqui de qual que é o estado que está essa atividade aqui. No caso, ele está me mostrando aqui que está atrasado a execução, ela não começou a trabalhar ainda. Se eu colocar o cursor aqui, ele vai mostrar para mim que eu tenho horas para ser realizado, como foi planejado 4 horas de tarefa, sendo que ainda não começou nada, não foi concluído nada. Mas já aqui, se eu colocar para o build, para esse usuário, ele já tinha uma tarefa prevista para ele, e ele concluiu 100%. E o code foram definidos para ele 3 tarefas, e que ele concluiu de 2. Né? São 2 que foram concluídas, né? Não está aparecendo aqui, mas tem uma só que está aqui prevista, que é definir permissão 1 hora. Então vamos fazer a seguinte simulação. Eu vou criar aqui uma necessidade de fazer alteração num código-fonte desse projeto, e que ele vai ser planejado e executado pelo Code, e depois ele vai abrir uma solicitação para o Build fazer a geração do build lá, desse código alterado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova tarefa, um item de trabalho. Por exemplo, eu poderia também visualizar aqui os meus itens de trabalho. Então eu vou lá, minhas consultas, vou verificar que os itens de trabalho estão para serem definidos, e tenho os itens de trabalho também que eu posso verificar aqui, consultar, que todos aqueles que foram trabalhados, tanto aqueles que foram já concluídos, que estão aqui em status como pronto, como também aqueles que estão como novo. Então eu vou fazer um trabalho aqui de criar novo item. Então eu vou lá, novo item de trabalho, vou colocar como sendo um item aqui de tarefa. Esse item eu vou colocar aqui, no caso aqui, como eu estou usando o usuário Code, eu vou definir uma tarefa para mim mesmo. Tá? Então eu vou colocar aqui, alterar mensagem de um Hello World aqui. Aí eu vou definir que ele é um tipo de tarefa. Eu poderia estar criando aqui como sendo defeito, uma história, ou qualquer um desses tipos aqui. Eu vou definir aqui esses campos também que estão definidos aqui, eu posso configurar. Propriedade eu vou definir aqui como sendo code. Bom, prioridade não vou mexer agora.
planejado para também não vou mexer agora, nem estimativa, nem prazo final, nada. Vou colocar aqui uma descrição. Então, criei aqui uma tarefa. Bom, como é que a gente faz agora o planejamento? Se eu estou trabalhando aqui, estou enxergando a sprint 1 e eu preciso fazer um planejamento, então a simulação é o seguinte: eu venho aqui, vou visualizar todos os itens de trabalho. Aquele item de trabalho que eu criei está aqui aparecendo. Eu vou lá, clico, arrasto e coloco para quem que eu quero atribuir. Então, estou planejando aqui a sprint que começa dia 14/12 e termina dia 3/1 e defino aqui qual que é a tarefa de cada um deles. E vou colocar aqui qual que é o esforço. Por exemplo, isso aqui vai levar 1 hora para ele fazer esse trabalho aqui. Muito mais. Né? E aí, qual que é a estimativa? E pronto, está lá designado. Vou salvar aqui. Eu posso visualizar também esse mesmo planejamento, vou até maximizar aqui para a gente enxergar melhor, de uma outra forma. Eu posso visualizar aqui como sendo uma lista classificada de tarefas somente, independente de quem vai desenvolver. Então aqui eu tenho alterar a mensagem, por exemplo, eu posso querer fazer uma alteração que ele está com prioridade baixa. Mas eu posso chegar aqui e falar assim, não, eu quero mudar aqui a prioridade para que ele seja médio, ou quero alterar para que ele seja prioridade alta. Então, só arrastando aqui eu posso fazer isso, ou eu posso mudar aqui também, clicando aqui nesse ambiente. Posso visualizar também aqueles quadros, né, os quadros do Scrum. Então, no quadro do Scrum, eu venho aqui e falo que tenho essas tarefas e que essas tarefas eu visualizo lá que estão em andamento ou que estão prontos. Em andamento não tem nenhum, por enquanto. Depois eu volto aqui para a gente visualizar que mudou. Ou eu posso simplesmente clicar aqui e mudar ele. Então eu coloco aqui em andamento ou eu volto ele para novo, estado novo. Então eu faço a alteração dos estados dessa forma, clicando. Aqui rastreabilidade eu não tenho nenhum ainda nada planejado. E tempo planejado. Aqui é com os tempos. Né? O que está sendo planejado lá, o que foi já colocado, o que é para hoje, o que é para a semana passada foi, o que é para o futuro e assim por diante. Então eu consigo visualizar baseado no tempo. Voltando aqui no detalhe. Agora vamos simular rapidamente aqui uma alteração de código. Né? Como é que eu faço para trabalhar com uma mudança do código? Então, se ele pediu aqui para fazer uma alteração de mensagem da mensagem hello, o que eu posso fazer? Aqui, outra coisa. Quando eu coloco ele dentro aqui e atribuo para mim mesmo, mas eu coloco aqui dentro do planejamento, ele já altera para mim aqui o planejado para. Eu poderia ter vindo aqui e alterado aqui para colocar como sprint atual, né, sprint 1, e definir essas informações. Né, mas eu deixei só para a gente poder visualizar ali como é que funciona ele graficamente. Eu posso também fazer a alteração aqui de iniciar o trabalho. Né? Inicio o trabalho, ele vai para o andamento. Quando eu volto aqui e visualizo aqui no quadro de tarefas, ele está em andamento. Então, da mesma forma com que eu clico e arrasto aqui, eu posso fazer também pelo formulário. Okay? Aí eu posso fazer links, criar links aqui, incluir, vincular um item de trabalho com outro item de trabalho, e também eu posso vincular nexos, colocar arquivo, capturar tela e assinar e atribuir aqui. Eu posso trabalhar com aprovações também. Por exemplo, eu posso criar aqui uma nova aprovação e pedir para que um outro membro da equipe, ou meu gerente, aprove esse meu trabalho. Né? Depois que eu concluir, eu quero que ele aprove para ver se está tudo ok. Ou verifique ou revise. Né? Então, eu posso passar para um revisor, por exemplo. E todo o histórico
do trabalho que é feito aqui, ele mostra aqui no linha de tempo e o que é feito, o que foi feito em relação a esse item de trabalho. Então esses são os pontos que essa solução ela trabalha. Vamos mexer aqui mudar aqui para a perspectiva Java. Esse ambiente já está controlado, né? Eu vou só fazer uma alteração aqui no código. Então, ao invés de hello, vou colocar aqui bem-vindo prelude. Então, fiz uma alteração. Essa alteração, quando eu faço essa alteração aqui, ele aparece aqui para mim em alterações pendentes. Então, quer dizer o quê? Que essa alteração, deixa eu ver aqui, isso. Que essa alteração ela foi feita aí eu consigo visualizar aqui o que eu alterei e o que estava antes, né? Antes lá no isso aqui é no meu repositório. Então eu fiz a alteração, eu consigo visualizar, mas a equipe de desenvolvimento não visualiza até eu fazer a entrega, né? Então eu estou fazendo aqui olhando aqui a diferença, então verificando aqui qual que é a diferença do código que eu tenho aqui antes com o que eu alterei agora, tá? É isso que eu estou verificando aqui. Aí o que eu faço? Pronto, eu tenho que concluir essa tarefa aqui. Eu posso chegar aqui e mexer aqui nesse item, ou eu vou lá na lista, que eu estou vendo o quadro aqui, e faço o seguinte, vou lá e mudo para pronto. Olha lá, está pronto. Salvo aqui. Venho aqui, ele está ali mudado o status para pronto. E vou fazer o seguinte, vou entregar essa alteração aqui. Então eu vou fazer o quê? Registrar a entrada e entregar, que é o check-in e entrega, delivery. Aí eu posso colocar o comentário, vou colocar aqui alteração, mensagem pegou para bem-vindo. Vou avançar. E aí eu posso vincular a um item de trabalho. Então eu vou selecionar um item de trabalho aqui, ou posso criar um item. Então eu vou selecionar aquele item. Qual que era? Mostrar os resolvidos. Alterar a mensagem de hello. E concluir. Pronto. Foi feita a entrega. Até a alteração aqui, alterações pendentes, ele desapareceu, sumiu. E se eu vier aqui no link, ele mostra aqui para mim, ó, conjunto de mudanças que foi atrelado a essa tarefa, chamada de alteração de mensagem hello para bem-vindo, foi feito agora. Eu posso dar um clique duplo aqui e visualizar. Ele vai mostrar aqui explorar alterações. Tem aqui, no clique duplo, ele vai mostrar qual que é a diferença novamente. O que foi feito de mudança. Bom, feito isso, o que eu posso fazer? Eu posso solicitar para que deixa eu mudar aqui a visualização. Para que o build faça lá uma build. Crie uma nova build. Ou execute uma nova build. Empacote novamente o produto. Vou mudar a perspectiva. Criar um novo item de trabalho aqui. Uma nova tarefa. Essa tarefa vai ser novo build. Vou colocar aqui para seja do prelúdio do projeto. Passar para o build já. Já vou colocar aqui planejado para sprint 1. E vou colocar a estimativa aqui como sendo 30 minutos. E eu posso até definir um prazo final. Eu posso falar, tem que ser feito quando? Hoje. Tem que ser feito hoje, então hoje é o prazo final. Salvar. Vai aqui. Como eu fiz isso aqui direto, já coloquei todas as informações aqui.
Quando eu olhar aqui, ele já aparece, ó, novo build e tal, apareceu lá. Não apareceu aqui a prioridade, eu posso colocar aqui alto e pronto. Está feito lá todo o planejamento ou a execução, né? Aqui no caso eu estou fazendo, acompanhando a execução. Eu quero manter um histórico depois do que foi executado, o que não foi, o que está planejado, quais tarefas foram concluídas. Aquelas tarefas concluídas ele não mostra aqui. Tá? Ele já desaparece daqui, porque já foi concluído, mas ele mostra qual que é o tempo que já foi consumido daqueles itens. Né? Então mostra lá quantos já foram trabalhados. Então eu vou só fazer uma alteração. Eu vou entrar como sendo usuário de build para fazer essa geração de build aqui. Então eu vou fazer uma troca. Como eu estou usando o mesmo ambiente, então eu vou fazer uma troca aqui do ambiente. Agora já estou no ambiente aqui com o build, né? Então o build que está conectado, não mais é o code. E eu vou visualizar aqui quais são os meus itens de trabalho. Então eu vou colocar aqui designados a mim. Eu vou visualizar, então é como se fosse o meu to-do list. Né? Então eu estou visualizando aqui que tem um novo build. Ou eu poderia fazer, olhar de uma outra forma. Eu poderia olhar aqui através de uma view, que eu visualizo aqui o que eu tenho aqui. Então eu vou lá, por exemplo, aqui veio na caixa de entrada. Então eu tenho essa a tarefa aqui para ser desempenhada. Então eu vou aceitar. Então hoje eu tenho que fazer isso, está aqui previsto. E trabalhos futuros não tenho nenhum, mas eu posso visualizar dessa forma. E aí eu venho aqui, eu clico nele para visualizar mais detalhes. Quero ver mais detalhes aqui. E eu posso fazer uma alteração do status dele. Ó, começar a iniciar o trabalho. Salvar. Uma coisa que eu posso fazer que é, quando eu estou fazendo qualquer tipo de trabalho e eu quero que qualquer artefato que eu crio, por exemplo, coloco lá um versionamento, faço alguma coisa e que ele seja vinculado com essa tarefa, ou qualquer ação que eu faça aqui dentro, ele esteja vinculado com essa tarefa, eu clico aqui nele e coloco como sendo a minha tarefa atual. Então isso vai aparecer aqui embaixo como sendo tarefa atual e qualquer tipo de ação que eu fizer vai estar vinculada a essa tarefa. E ele vai criar aqui como sendo links. Nesse caso eu vou olhar aqui agora então que eu tenho que fazer uma build, vou desempenhar essa tarefa. Eu venho aqui no controle de construções, eu tenho aqui a construção do prelúdio, só para a gente ver a definição dele, que eu criei aqui uma engine. Então eu tenho uma máquina de build lá no meu servidor e que lá eu vou ter uma execução desses builds. Então eu venho aqui e visualizo, se eu quisesse deixar planejado para ele fazer automaticamente em um determinado horário, uma determinada data, eu poderia fazer e definir algumas propriedades. Controle, então de controle de fonte, onde está a fonte, eu coloquei aqui dentro da área de trabalho, no caso eu estou pegando a minha área de trabalho, de build, né? No caso eu criei uma área de trabalho de build, quer dizer, então eu tenho uma área de trabalho do desenvolvedor, que é o code, e tenho uma área de trabalho do build, né? Que quando eu conecto, eu fiz a conexão, ele já fez a atualização para mim. Tá? Aqui ele já fez a atualização. Quando eu me conectei agora. Mas eu poderia também solicitar essa atualização depois. E aqui só algumas configurações. E como ele vai ser baseado no Ent, né, então eu tenho um XML configurado para dizer como que vai ser feito a compilação e tal. Então vamos pegar e fazer aqui um trabalho de... Eu posso pegar e mandar, pedir para ele fazer a construção ou build por aqui. Ou eu posso vir por aqui também pelo menu, solicitar construção. Ele vai mostrar aqui para mim, submeter. Ele vai mostrar aqui quantas construções já foram feitas, essa que está pendente aqui. Né? E quando ele concluir, ele me avisa.
que foi concluída. Então ele roda em background isso aqui, porque também não está rodando na minha máquina local, está rodando no servidor essa solicitação. Então aqui eu posso ficar acompanhando assim, né, fazendo um refresh aqui só para acompanhar, que ele está quase concluindo. Concluiu. Demorou um pouco, mas concluiu. Então eu posso visualizar aqui como é que foi feita a construção. Levou tantos segundos, 41 segundos. Aí quais são as alterações que estão envolvidas. Eu posso visualizar aqui quais são as alterações. A alteração da mensagem, hello, bem-vindo e tal, que está envolvida aqui nesse código. Eu poderia ver de novo aqui qual que é a alteração. Posso visualizar os logs. Eu posso abrir os logs aqui e ver que ele foi feito com sucesso, a construção. Eu posso visualizar quais atividades que ele desempenhou. Eu poderia colocar aqui atividades para ele fazer antes de compilar, antes de pacotar. E posso criar também, se surgir algum defeito, alguma coisa nesse sentido, eu posso criar um novo item de trabalho vinculado nessa construção. E também aqui eu consigo visualizar nos links. Nesse caso aqui ele não fez nada em relação a isso. Mas ele mostra aqui que está em andamento e posso concluir. Posso concluir esse cara aqui. Então eu vou e concluo. Só vincular aqui. Essa construção. Deixa eu abrir novamente para ver. Eu vou associar aqui a um item de trabalho existente, no caso aqui o novo build. Vou forçar essa ligação para eu poder ter essa representação aqui depois. Aqui, no caso aqui está aparecendo, ó, essa tarefa foi feita com a geração dessa construção. Ele é um histórico, ou relatório, que eu estou vinculando aqui para poder mostrar, relatando que foi feita a construção, realmente foi feita a construção. Nova build. Agora deixa eu mostrar rapidamente, só para a gente finalizar, a parte web. Bom, aí a interface web, como eu falei para vocês, tem a parte de painéis, para fazer acompanhamento. Então eu consigo acompanhar, por exemplo, quais são as construções que foram feitas. Foi feita uma construção agora, 3 minutos atrás. Posso ver detalhes. Itens de trabalho, ainda tem algumas coisas que estão carregando aqui. Gráficos. E essas informações também, o plano, como é que está o plano de release, plano de sprint, quais são os eventos que ocorreram. Aí eu consigo visualizar alguns gráficos, no caso, trabalho ideal, o trabalho que foi concluído, feito, release, como é que está, a velocidade da equipe. Então, tem todo um acompanhamento que eu posso fazer, tanto textual quanto gráfico da equipe. E os itens de trabalho, então aquela interface que eu tenho lá de visualizar os itens de trabalho, eu posso fazer por aqui também, interface web, clico lá num item, ele me mostra as informações aqui, links que foram, por exemplo, eu posso visualizar a construção aqui, posso visualizar o que foi feito, por exemplo, quero mostrar as alterações, aí eu vou lá no código fonte já, e quero mostrar aqui comparação, então ele mostra aqui o que comparação, logicamente que a interface é diferente, um pouquinho diferente, para mostrar aqui o que foi retirado, o que foi colocado, adicionado. Mas eu consigo visualizar pela interface gráfica. Por exemplo, meus planos. Eu vou lá no plano atual, por exemplo, plano de sprint. Eu consigo visualizar aqui nos quadros, aquilo que está aqui como sendo novo, em andamento e resolvido. Eu posso mudar essa visualização ali como detalhamento de tarefa também, trabalho, igual eu tinha lá no ambiente Eclipse. Então, o ambiente Eclipse e o ambiente web, eles também são
possuem as mesmas funcionalidades básicas, né? As funcionalidades básicas eles permitem você visualizar. Então, por exemplo, eu vou visualizar aqui os arquivos que eu estou versionando, né? Então eu venho aqui, visualizo o projeto aqui, XML, tal, o código-fonte. Então aquele código que eu fiz a alteração. Eu posso fazer aqui, visualizar, posso visualizar o histórico do que foi feito. E consigo também fazer download desse código-fonte e upload. Então eu posso simplesmente, pela interface web, alterar. Então eu posso colocar uma nova versão, trabalhar nessa versão, tudo por aqui pela interface web. A gente tem uma oferta de serviço relacionada a essa solução. Essa ferramenta que eu acabei de demonstrar, ela tem 10 licenças free, quer dizer, não tem custo de utilização dessa ferramenta para 10 usuários. Então eu posso criar um ambiente de desenvolvimento com 10 usuários, utilizar essas licenças free. Para fazer a implantação dessa ferramenta e utilização dessa ferramenta, a gente está oferecendo uma oferta de serviço, que é fazer o trabalho da gente ter um profissional nosso acompanhando a instalação, trabalhar com workshop, com a equipe e desenvolver no início, dar um start num projeto piloto. Criar um ambiente do projeto, e esse trabalho de uma semana, o nosso profissional alocado para poder dar esse start, esse pontapé inicial para o uso dessa solução, que é uma solução freeware. Agora a gente poderia abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida.